Bom, vamos lá, reiniciando a gravação. Não sei por que deu esse problema na internet. E, então, vamos lá, iniciando para a área de trabalho. Ok? Aqui, na área de trabalho. O que nós temos aqui? Reproduzir, ensaiar a apresentação de dados aqui. Isso daqui. Então, nós temos as indicações para as exodontias. Então, a gente tem áreas extensas, necrose pulpar, doença periodontal avançada, raiz ou fragmentos dentários, razões ortodônticas, dentes mal posicionados e a fraturas dentárias. Além do que, por razões protéticas, dentes supernumerários, dentes inclusos ou impactados, dentes associados a lesões patológicas e antes da radioterapia como prevenção, ou dentes que estejam em traço de fratura e fatores econômicos. Logicamente que a gente tenta de tudo hoje em dia na odontologia para manter o dente na boca do paciente, mesmo aquele resto radicular que daria para fazer algum procedimento protético. E não havendo possibilidade, aí sim a gente vai para o último recurso que hoje em dia a gente tem, que é a extração, ok? Contraindicações, então, nas áreas irradiadas, ou seja, o paciente que passou por radioterapia. Então, ele não pode fazer o uso, ele não pode participar de nenhuma extração dentária, porque a irrigação daquele local está comprometida. Então, ele não pode fazer nenhum tipo de cirurgia naquela região. Quanto tempo depois? Bom, os autores não são categóricos em dizer quanto tempo depois. Tem desde os mais afoitos, que dizem que 1 ano, 2 anos depois da área irradiada já se pode fazer a cirurgia, e tem outros que são mais conservadores, que dizem que somente 5 anos após a área ser irradiada, que já pode fazer o procedimento cirúrgico. Então, por isso a necessidade desses pacientes serem bem avaliados, fazer as exodontias que tem que fazer antes do tratamento do câncer realmente. Depois, dentes em área tumoral maligna. Ora, a gente não sabe que efeito esse procedimento cirúrgico pode ter nesse tumor. Então, a gente não mexe nisso daí. Até porque o dente, nessa região de área tumoral maligna, é o menor dos problemas para esse paciente. Ele tem que fazer realmente o tratamento dessa área tumoral maligna. Nos casos de pericoronarite grave, também não se faz a remoção, porque como a área está inflamada e está infeccionada, a gente não pode fazer anestesia nessa região, e também a recuperação desse paciente vai ser pior, ok? E o paciente, quando não abre a boca, quando ele tem trismo severo, também não dá para fazer. Tem que ser tratado primeiramente essa situação. Planejamento operatório desse paciente. Então, prescinde primeiro de avaliação clínica da condição desse elemento dentário. Então, a gente vai observar desde a higiene oral desse paciente, no sentido geral, o acesso que nós temos, se nós temos acesso realmente a esse dente para fazer toda a extração, e o posicionamento desse dente, se ele está mal posicionado, se ele está girovertido, quais são as implicações dele ao redor também, com estruturas anatômicas nobres, como nervos, artérias, veias, ok? E a condição clínica da coroa desse elemento dentário. Pela condição clínica, a gente já vai dizer também se esse dente vai sair por via alveolar ou se a gente vai precisar abrir o retalho e fazer osteotomia e ou odontosecção também, ok? Todo procedimento cirúrgico, ele prescinde de uma avaliação radiológica também, que a gente vai observar a região anatômica novamente, quais os acidentes anatômicos estão envolvidos com o dente, o número e a proporção, a qualidade dessas raízes também, do dente, se o dente for de uma raiz ou mais de uma raiz, a gente tem que verificar qual que é a divergência ou a convergência dessas raízes, e as patologias periapicais que estão associadas ao elemento dentário. O preparo do paciente vai incluir a avaliação da medicação que esse paciente vai precisar fazer o uso, e aí a gente vai fazer uma pesquisa com esse paciente para ver se ele não tem nenhuma reação alérgica a qualquer um dos medicamentos que a gente vai precisar prescrever para esse paciente.
Avaliação da condição sistêmica desse paciente, e aí a gente pode precisar fazer contato com o médico desse paciente e explicar tudo que a gente vai fazer nesse paciente, desde os medicamentos que a gente vai utilizar até a conduta cirúrgica que a gente vai fazer nesse paciente, ok? A antisepsia, que é fundamental também, tanto a intraoral com clorexidina 0,12%, quanto a extraoral com clorexidina 2%. O posicionamento do paciente também no momento do ato cirúrgico. Normalmente, para os dentes inferiores, o paciente pode ficar sentado numa posição de 45 graus. Para a gente ter acesso aos dentes superiores, aí o paciente já tem que estar realmente deitado para a gente ter total visualização, total acesso, ok? E a gente tem que ter o preparo nosso também, o preparo do profissional, como ter a teoria toda em ordem, seguir o protocolo que você estipulou para o plano de tratamento e, principalmente, ter o arsenal cirúrgico totalmente preparado. Pode ser que, durante o momento, não se utilize um ou outro instrumental, mas é preciso ter o arsenal cirúrgico preparado para que, se precisar, a gente tem como resolver o problema desse paciente, ok? Então, aqui teriam alguns casos, né? Uma doença periodontal, do lado esquerdo, aí dá para ver, esse dente já deve estar com bastante mobilidade. Do lado direito, a gente tem a anquilose dentária de um elemento descido, ok? Então, e observa também a divergência das raízes. Provavelmente esse dente não vai sair por via alveolar. E por conta da anquilose, ele está justaposto ao osso, vai necessitar provavelmente de uma odontosecção e de uma osteotomia. E a gente tem dentes com grandes lesões de cárie, que também são propensos a fraturarem essa coroa, tornando o procedimento cirúrgico um pouquinho mais desafiador, ok? E as grandes restaurações também protéticas. Olha lá do lado direito nessa figura 7.4, o primeiro molar mandibular. Então, se esse molar tiver que ser extraído, o cirurgião deve tomar cuidado para não fraturar com as alavancas ou com fórceps o amálgama que está no segundo premolar, tá? Então, não só isso, como o próprio dente pode ser fraturado, no caso do primeiro molar, ou fraturar o dente que não precisa ser removido, por exemplo, no caso do segundo premolar. E aí na figura 7.3, olha aí, dentes com grandes restaurações de amálgama tendem a ser frágeis e fraturar quando é usado o fósforo para extraí-los. Então, olha esse primeiro molar aí, com uma restauração dele de amálgama, provavelmente vai até lá a área de furca. Provavelmente, quando for adaptado o fórceps aí, essa coroa, essa amálgama vai totalmente sair e vai ficar como se fosse só restos radiculares, que vão ter que ser removidos, tá? E aí na figura 7.5, a radiografia com uma exposição correta para a extração do primeiro molar. É muito importante que a gente tenha a película radiográfica muito bem processada, para que a gente não incorra em erros também, para que a gente visualize toda a região anatômica do dente que está envolvido. E aí na figura 7.6, dá para a gente observar a proximidade desses dentes com o seio maxilar. Então, provavelmente aí vai ter uma exposição do seio maxilar, uma comunicação bucosinusal. E a gente tem que ter cuidado para quê? Para não só tirar o dente, e vai ocasionar essa comunicação bucosinusal, mas a gente tem que ter cuidado também para não colocar o dente para dentro do seio maxilar, não empurrar o dente para dentro do seio maxilar, ok? Então, na figura 7.8, antes da extração de premolares que necessitem de um retalho cirúrgico, é essencial saber a relação do forame mentoniano com os ápices radiculares. Nota na área radiolúcida próxima ao ápice do segundo premolar, que representa o forame mentoniano. Então, a gente não pode incisar esse forame mentoniano, não pode incisar o nervo mentoniano que sai dessa posição. Então, por isso que a gente tem que planejar muito bem o nosso retalho cirúrgico. Aí, outra indicação, na figura 7.7, os molares mandibulares que se encontram próximo ao canal alveolar inferior. A remoção do terceiro molar é o procedimento com maior risco de resultar nesse dano, ou seja, resultar numa parestesia que pode ser temporária ou permanente nesse paciente, na figura 7.7. E aí, na figura 7.9, a gente vê a importância, mais uma vez, da radiografia, quando a gente vê esse canino aí dessa figura com duas raízes, né? Que não é comum, normalmente é comum ter só uma raiz. Mas aí, nesse momento, a radiografia vai servir
para a gente ter essa referência e já se preparar para essa dificuldade. E aí na figura 7.10, que a gente vê essa raiz desse molar que ser amplamente divergente, né? E aí vai tornar mais difícil a extração. Não só isso, a gente pode observar 1, 2, 3 ou 4 raízes. Então, vai precisar de odontodissecção e de osteotomia nessa situação. Na figura 7.12, a hipercementose, que aumenta a dificuldade das extrações, pois as raízes são mais largas no terço apical que no terço cervical. Então, além disso, nota a proximidade também com o aparelho do seio maxilar, lá no caso do segundo pré-molar superior aí desse lado. Na figura 7.11, a gente vê a curvatura que é inesperada desse incisivo central aí. Mais uma coisa para a gente se preocupar. E na figura do lado direito, a gente vê o canino que está totalmente incluso nessa região, tá? E esse outro premolar aí que tem que ser removido, além do canino incluso, para poder fazer a reabilitação protética desse caso. E aí na figura 7.14, olha o nível de reabsorção interna aí nessa raiz desse incisivo central, né? Provavelmente vai ter a fratura desse terço, ok? E o terço apical vai ficar lá, nos dando um pouquinho mais de trabalho. E os dentes que são tratados endodonticamente são os dentes que são mais friáveis também, eles se quebram muito mais rapidamente. Então, a gente tem que ter mais cuidado ainda com esses dentes. E aí a radiolucidez, aí a gente nota na figura A a radiolucidez periapical. Então, o cirurgião dentista deve estar ciente disso antes da extração, para permitir o tratamento apropriado. E B, a radiolucidez periapical ao redor do premolar mandibular representa o forame mentoniano. O cirurgião dentista deve estar ciente de que isso não é uma condição patológica. A lâmina dura intacta é percebida em B, mas não é percebida em A. Ou seja, em A trata-se realmente de uma lesão. Em B é apenas um acidente anatômico. E aí, o posicionamento que a gente tem do cirurgião dentista, tanto ele pode ficar ao lado do paciente, como na figura da esquerda, ou na figura da direita, ele pode ficar levemente atrás do paciente. Quando ele está do lado do paciente, observa o posicionamento com a palma da mão dele virada para baixo, pegando o fórceps. E quando ele está para trás, observa a palma da mão dele virada para cima, ok? Isso dá mais força na hora de fazer os movimentos com o fórceps. Naquela figura, o cirurgião dentista estava sentado e aqui ele pode estar em pé. Então, no lado esquerdo, novamente a palma da mão para baixo, segurando o fórceps, ok? E aí a gente está levemente ao lado ou à frente do paciente. E na figura do lado direito, a gente está levemente atrás do paciente. E aí nota a palma da mão que está segurando o fórceps virada para cima e a outra mão servindo para imobilizar a mandíbula desse paciente. Importante no caso das extrações mandibulares. E aí os movimentos com fórceps, ok? Os movimentos com fórceps, então, não necessariamente nessa ordem, ok? Mas vai ter a apreensão, que por si só já é uma força de expulsão do alvéolo, tem a luxação, a rotação, a intrusão, a impulsão e a atração. Vamos ver cada uma delas, ok? Então, a luxação seria no sentido vestíbulo lingual ou vestíbulo palatino. Você vai apreender abaixo da coroa clínica, o mais próximo possível do osso, e vai começar a rotacionar, vai começar a luxar esse dente no sentido vestibular, ou no sentido lingual ou palatino também. A impulsão, você vai pressionar o elemento dentário contra o alvéolo para tentar romper as fibras do ligamento periodontal. Depois tem a rotação, a lateralidade, que só dá para fazer em elementos dentários que são unirradiculares. E a tração propriamente dita, que vai ser a expulsão do alvéolo desse elemento dentário, ok? Então aqui dá para a gente perceber, essas setas vermelhas são os esquemas de força. Então a ponta ativa do fórceps, olha como a ponta ativa do fórceps está entrando dentro do alvéolo, tá? Está servindo como uma espécie de cunha para expandir o alvéolo. E aí as forças que vão ser aplicadas são essa luxação no sentido vestíbulo lingual, nesse caso desse dente inferior aí, o próprio fórceps, pela apreensão, pelo correto posicionamento do fórceps, já força o dente a
sair do alvéolo, que seria essa seta vermelha. Ok? Aí, no sentido superior, a força de apreensão, depois a luxação no sentido vestíbulo palatino. Ok? Esse asterístico aí, ele significa o fulcro do movimento, ok? Então, quanto mais próximo esse fulcro tiver do ápice, que seria um ponto imaginário do ápice, menor vai ser a possibilidade de fratura, tá bom? Então, na figura 7.44, se o fórceps é posicionado apicalmente, o centro de rotação, que seria esse asterístico, é deslocado também apicalmente e é gerada menos pressão apical, como na figura A. Isso resulta em maior expansão da cortical vestibular, menos movimento do ápice do dente e, consequentemente, menos possibilidade de fratura desse elemento dentário. Então, é isso que a gente tem que fazer quando a gente for utilizar o fórceps. Colocar o fórceps o mais próximo possível, forçar ele, como está na figura aí, para dentro do alvéolo, tá? Então, por isso que a gente faz assim desmotomia. E aí, na figura 7.43, se o centro de rotação não estiver suficientemente apical, ele fica muito oclusal, o que causa excesso de movimento no ápice dentário, como na figura A aí. E aí, em B, o excesso de movimento do ápice radicular, devido a um alto centro de rotação, resulta em fratura do ápice radicular. Ok? Então, na 7.45, a pressão vestibular aplicada ao dente irá expandir a cortical vestibular, na direção da crista óssea, com alguma expansão do terço lingual no terço apical da raiz, tá? Então, a gente tem que levar esse asterístico aí, que seria um ponto imaginário, o mais próximo possível do ápice. A gente só vai levar esse asterístico o mais próximo possível do ápice se a gente fizer uma apreensão correta, levando a ponta ativa do fórceps o mais próximo possível desse ápice. E aí, na 7.46, a pressão lingual irá expandir a cortical lingual na região da crista e expandir discretamente o osso vestibular na região apical, se a gente fizer a apreensão corretamente. Na figura 7.48, forças de tração são úteis para a remoção final do dente do alvéolo. Devem ser sempre forças leves, pois os dentes eles são tracionados e são puxados, ok? E aí a força de rotação, nesse caso utilizado em dentes unirradiculares com raízes cônicas também, como os incisivos maxilares e os premolares mandibulares. E aí a gente tem os movimentos básicos que são efetuados com as alavancas. São 3 princípios: movimento de cunha, movimento de alavanca e movimento de roda e eixo. Tá? Então, qual que é o movimento de cunha? Então, o movimento de cunha é como a gente está vendo aí nessa figura 7.38. A cunha pode ser usada para expandir, dividir e alocar parte de substância onde ela é utilizada. Então, o princípio é: 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, ok? Então, na figura da direita aí, a gente está vendo uma alavanca que está sendo forçada, inserida dentro do ligamento periodontal. Isso, quando acontece, vai forçar a expulsão desse dente que é naturalmente cônico, ok? Mas observa esse dedo desse operador aí, como ele protege também dessa força excessiva. Porque se não tiver esse dedo protegendo aí, eu posso empurrar essa alavanca para dentro do ligamento periodontal, não só expulsar o dente, mas essa alavanca continuar o seu trajeto e perfurar aí, nesse caso, o seio maxilar desse paciente. Então tem que ser uma força controlada também. Tem colocado com movimentos oscilatórios dentro do ligamento periodontal a alavanca de ponta reta. Então, aquele lá é o movimento de cunha, ok? Esse daqui é o movimento de alavanca propriamente dito. Então, figura 7.36. Uma alavanca de primeira classe transforma uma força pequena em um grande movimento, em um pequeno movimento, em uma força e uma grande força, ok? Então, é esse pressuposto que a gente vai utilizar aí. Esse triângulo aí seria o nosso ponto de apoio. A gente sempre tem que utilizar esse ponto de apoio, ok? Então, abaixo da figura 7.36, na figura A, a gente está vendo o que aí? Que foi criado um ponto de apoio no elemento dentário, ok? E, além desse ponto de apoio no elemento dentário, tem outro ponto de apoio na crista alveolar, e aí, com um pequeno movimento para baixo, a seta está mostrando aí para baixo, a gente vai suspender esse dente aí.
ok? Então, um pequeno movimento ele vai gerar uma grande força nessa situação aí. Na da direita aí, a gente vê a utilização de dois princípios aí, seria o de alavanca e o de roda e eixo. O de roda e eixo porque a alavanca está rodando em torno do seu próprio eixo, ok? E a imagem na direita a gente vê o quê? Que a gente tem um ponto de apoio no osso alveolar e a ponta ativa do instrumento está na raiz. Quando a gente faz esse giro em cima do seu próprio eixo, a gente utiliza o movimento de alavanca. Então, com um pequeno movimento, a gente utiliza uma grande força e um grande deslocamento dessa raiz. E aí, o movimento de roda e eixo, propriamente dito, ok? Nesse caso aí, vai ser necessário remover os dois elementos dentários, então pode utilizar o outro elemento dentário como ponto de apoio, ok? Se o outro elemento dentário não precisasse ser removido, não poderia utilizar o outro elemento dentário como ponto de apoio. Então, vai só girar o próprio instrumento sobre o seu próprio eixo para fazer esse movimento de roda e eixo. Então, o cabo da alavanca reta pequena é girado de maneira que o lado oclusal da lâmina da alavanca é girado em direção ao dente. O cabo também é deslocado apicalmente para auxiliar na elevação do dente. Então, os dentes maxilares, ok? Então, vou falar rapidamente sobre os fórceps. Normalmente, os incisivos são utilizados o fórceps de número 150. Você tem que colocar o tato bidigital para controlar essa força vestibular, essa força palatina no momento que você está fazendo a movimentação. Os incisivos têm as raízes cônicas, isso é bom, ok? Já o incisivo lateral, ele tem uma raiz mais comprida e é mais fininha, a gente tem que tomar cuidado para não romper essa raiz. O incisivo lateral, ele pode ter uma curvatura distal no terço apical também. Isso é bom ficar de olho na radiografia. E o osso alveolar é mais fino do lado labial. Isso vai servir para todos os dentes maxilares, ok? O osso alveolar é mais fino do lado labial, do lado vestibular, e mais espesso do lado palatino. Então, a força maior, o deslocamento da tábua óssea maior vai ser do lado vestibular e não do lado palatino. Isso vai servir para todos os dentes maxilares, assim como o tato bidigital. O movimento é lento, constante e firme na direção labial. Depois, usa-se uma força menos vigorosa na direção palatina e segue uma força rotacional firme e vagarosa também, sendo que o movimento rotacional ele deve ser o mínimo para o incisivo lateral por conta daquela curvatura distal, que pode ter essa curvatura distal no ápice. E o dente é removido novamente na direção inciso labial, ok? Então, aqui seria o esquema de rotação, posicionamento na figura A, na figura B, a apreensão, na figura C, a gente tem o deslocamento, a luxação no sentido vestibular, na D, a luxação no sentido palatino, na letra E, a gente tem a rotação e fazendo a remoção do elemento dentário incisivos. Já o canino maxilar, ele é o dente mais longo que a gente tem, ok? Então, ele produz também uma saliência nessa parte vestibular, que é chamada de eminência canina, onde o osso vestibular é bem mais fino realmente, com a possibilidade até de sair grudado na raiz, ok? Mas isso é bom a gente notar porque a gente tem que inserir o fórceps o mais próximo possível do ápice radicular, para não ocorrer fratura, nem da tábua óssea vestibular, nesse caso, e nem do ápice da raiz. Então, novamente, aqui o esquema. No A, apreensão. No B, luxação vestibular. No C, luxação palatina. E no D, a rotação. Bom, não é raro ocorrer a fratura da cortical óssea vestibular, que será removido junto ao dente, no caso dos caninos. É utilizado também o fórceps 150. Colocação inicial mais apical possível. Se a porção do osso labial fraturar, deve-se tomar a decisão quanto à etapa seguinte, conforme a quantidade de osso também. Se a gente vai reposicionar esse osso, se a gente vai fazer a remoção realmente desse osso, ok? Já o primeiro premolar é uniradicular nos seus primeiros 2 terços, e depois tem uma bifurcação até o terço apical, ok? Tem as raízes extremamente finas e sujeitas à fratura. O fórceps de escolha é o universal número 150. A força de extração deve ser controlada e a raiz provável de fratura é a do sentido da luxação. Tá? A liberação final é com força de tração na direção cruzal ligeiramente vestibular.
Então, novamente, a raiz palatina pode ocorrer a fratura. O segundo premolar já é uniradicular, a raiz já é espessa e tem um ápice em curvatura. A cortical vestibular fina e mais grossa, e a palatina é mais grossa. O fórceps indicado também é o 150. E a extração requer movimentos vigorosos para vestibular e voltando para a palatina com menor força, ok? Novamente, o esquema de tração, né, na figura a apreensão, como que a gente vai segurar o fórceps, como que a gente vai fazer o tato bidigital segurando a maxila, ok? Então, na primeira figura do lado esquerdo, a apreensão, luxação vestibular, luxação palatina e depois a força de tração realmente por fora do alvéolo. Novamente, está aqui no segundo premolar. E ainda continuando com os dentes maxilares. A força de tração é com a rotação na direção oclusal bucal. O primeiro molar tem 3 raízes grandes e robustas. As raízes vestibulares são usualmente juntas e são mais finas também. E a raiz palatina diverge bem em direção ao palato. Se as raízes são muito divergentes, a extração pelo método fechado fica difícil. Então, a gente vai ter que optar pelo método aberto. A gente vai fazer osteotomia e odontodissecção. E essa avaliação ela tem que ser feita com a radiografia desse paciente. Os fórceps utilizados são o 18R para o primeiro molar do lado direito e o 18R para o primeiro molar do lado esquerdo. Estes têm ponta ativa vestibulares que se encaixam dentro da bifurcação vestibular e adaptado tão apicalmente quanto possível, como todos os elementos dentários, de maneira usual. A força de pressão vestibular, novamente, é maior do que a palatina. Não é utilizada força de rotação por ser um dente multiradicular. Se as raízes são divergentes, o dente deve ser luxado a evitar a fratura da raiz palatina. A força palatina deve ser usada ao mínimo. Já o segundo molar ele tem similaridades também. As raízes tendem a ser mais curtas e menos divergentes do que o primeiro molar. As raízes vestibulares são fusionadas na grande maioria dos casos e a extração é mais fácil com a mesma técnica, levando em consideração o primeiro molar. Então, aqui está o esquema para a extração do primeiro molar. A gente vê a divergência das raízes vestibulares para a raiz palatina, ok? E aí, a mandíbula, já nos dentes mandibulares, ok? Então, a mandíbula ela deve ser segurada, ela deve ser imobilizada entre os dedos para sustentar e minimizar a pressão na articulação temporomandibular. Então, tem menos informação tátil nessa área. Pode ser utilizado o bloco de mordida do lado contralateral para tentar estabilizar a articulação temporomandibular, ok? O apoio adicional pelo cirurgião dentista ou pelo auxiliar também, que pode segurar a mandíbula desse paciente. Normalmente é utilizado o fórceps de número 151 para os dentes unirradiculares inferiores, que é o universal inferior, número 151. Os incisivos e caninos têm formas similares, são unirradiculares, né? Os incisivos são as raízes mais curtas e mais finas. Já a raiz do canino inferior é mais longa e mais espessa também. O osso alveolar circundante é mais fino, ok? E nos caninos observa-se um ligeiro espessamento pelo lado lingual também. Os movimentos são em direção vestibular e em direção lingual com igual pressão, de tanto um lado quanto do outro. O movimento de rotação pode ser utilizado com uma finalização, com uma expansão adicional e um movimento de tração também, de rotação. Os dentes são removidos do alvéolo mediante força de tração no sentido inciso vestibular ou inciso labial. Okay? Então, aí, na figura A, a gente tem o posicionamento. Então, aí a gente vê o cirurgião colocando o fórceps, apreendendo o fórceps de maneira correta, e a outra mão segurando a mandíbula do paciente, estabilizando a articulação temporomandibular. Na figura B, a gente vê a apreensão correta, na C, o movimento vestibular, D, o movimento lingual, e na E, a força de tração, para fazer a remoção do elemento dentário. Já os premolares mandibulares estão entre os mais fáceis para a extração. As raízes tendem a ser retas e cônicas. Algumas vezes a gente vai ter uma raiz bem fininha, delgada. A cobertura óssea é mais fina do lado bucal, no entanto mais espessa do lado lingual. Então a força que a gente vai fazer vai ser maior do lado vestibular do que do lado lingual. O fórceps escolhido é o 151, é o universal inferior, e o fórceps é forçado apicalmente tanto quanto possível para romper as fibras do ligamento periodontal.
Então, aqui a gente tem na figura A esse posicionamento do operador, tanto por trás do paciente, observa a palma da mão para cima, segurando o fórceps, e a imobilização da mandíbula. Na letra B e na letra C, a gente tem o posicionamento pela frente do paciente, e aí nota a imobilização da mandíbula também. E no D, a gente tem a apreensão, no E, a luxação vestibular, no F, a gente tem a luxação lingual, e no G a gente tem a força de tração com uma leve torção também, já que são raízes unirradiculares. Dentes mandibulares. O movimento de rotação é mais usado nestes dentes do que em qualquer outro. O dente liberado do alvéolo em direção ocluso bucal, realmente, ocluso vestibular. Tem que ter uma avaliação radiográfica cuidadosa para observar se há ou não curvatura nesses dentes. E o movimento de rotação, nesses casos, deve ser eliminado, ok? Já os molares são comumente birradiculares, com uma raiz mesial e a outra raiz distal. As raízes do primeiro são mais amplamente divergentes que as raízes do segundo, e as raízes podem convergir lá naquele terço apical. Então, raízes são mais grossas e fortes, além do osso, que tem um revestimento bem mais espesso em toda essa região dos molares, ok? O primeiro molar é o dente mais difícil de ser removido, mais desafiador. Normalmente se utiliza o fórceps de número 17, tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo. Alternativamente, você pode utilizar o fórceps de número 16, que aí você vai fazer a apreensão na furca desse elemento dentário. O fórceps é adaptado à raiz do dente de forma usual. São usados movimentos fortes, bucais e lingual para expandir o alvéolo. Então, a amplitude de força e a quantidade de força é igual tanto para vestibular quanto para lingual. O dente é liberado no sentido ocluso bucal, ou ocluso vestibular. E o osso alveolar igual na região do segundo molar é mais fino que na cortical vestibular. Então, a força vai ser muito maior que você vai produzir no sentido lingual, no caso do segundo molar inferior. Então, no segundo molar, a pressão lingual deve ser maior. Se as raízes são bifurcadas, então o fórceps de número 16 se faz usual nesses casos, que é o dente, que é o fósforo que vai ser utilizado, que tem uma ponta ativa bem fininha, que vai ser colocado lá dentro da bifurcação do dente. É projetado para, ao ser apertado, as pontas ativas fiquem dentro da bifurcação e a força contra a crista do rebordo alveolar do lado vestibular, lingual e lateral, forçando o dente superiormente. Atenção para evitar injúrias aos dentes superiores também. No caso que o dente pode sair muito rapidamente, o fórceps bater no dente superior, ok? Então, aí a gente tem a força de tração, os movimentos com o fórceps de número 17, e aí nota em A o sentido que o operador vai ficar. E aqui a gente tem a utilização do 16 realmente, a ponta ativa dele entrando na bifurcação do elemento dentário e a força que é igual também. Movimento vestibular, movimento lingual. E depois de tracionado o dente, na figura B, o correto posicionamento da gaze para fazer hemostasia no local da cirurgia. Então, a sequência operatória fechada, como é que vai ser? Você vai iniciar pela anestesia, vai fazer depois a sindesmotomia, depois vai precisar, se for o caso, fazer a luxação com alavancas, com uma daquelas 3 técnicas, ou movimento de punho, movimento de alavanca, movimento de roda e eixo. Depois vai com o movimento com fórceps, escolhe o fórceps, que é adequado para cada elemento dentário. Depois irrigar com soro fisiológico, depois de sair o elemento dentário. Depois vai fazer a curetagem para remover qualquer resto de tecido de lesão periapical. Depois, novamente, irrigação com soro fisiológico. Regularização desse rebordo para ver se não tem nenhuma espícula óssea. Depois vai fazer a manobra de Champré, que consiste em readaptar esse rebordo alveolar, fazer essa compressão bidigital da tábua óssea vestibular e lingual, ou vestibular e palatina, para aproximar esses bordos, ok? Ou vai fazer a manobra de Valsalva, que é nos casos para a gente verificar se houve comunicação bucosinusal. A gente vai encher o alvéolo de sangue ou de soro fisiológico, tapar o nariz do paciente e pedir para o paciente para que ele force a saída de ar pelo nariz.
e se houver comunicação buco-sinusal, o alvéolo ele vai começar a emitir borbulhas de ar. Então, aí é necessário fazer uma oclusão desse rebordo, ok? E, por último, a síntese desse alvéolo. No caso da técnica aberta, a gente vai começar com anestesia, depois vai precisar abrir a incisão, vai precisar abrir o retalho, o rebatimento desse retalho, vai fazer a osteotomia, a odontodissecção e a luxação com alavanca, se for necessário, movimentos com fórceps, irrigação do alvéolo com soro fisiológico, fazer a curetagem também desses restos de lesão, irrigação novamente com soro fisiológico, regularização desse rebordo, manobra de Chambré-Valsalva e a síntese novamente, ok? Então, indicação para a técnica aberta. Para que a gente vai utilizar a técnica aberta? A gente vai utilizar para expor as raízes fraturadas durante a exodontia, realizar extrações seriadas. Quando a gente tem dentes multirradiculares com coroas destruídas, a gente vai precisar abrir e fazer a osteotomia ou dissecção. No caso de septo interradicular volumoso e das raízes que são extremamente convergentes, no caso dos dentes anquilosados. Outras indicações: restos radiculares de premolares e molares próximos ao seio maxilar, okay? Molares com raízes muito divergentes ou finas ou longas, dentes com hipercementose, restos radiculares sepultados, e quando você começou na técnica fechada, fez força excessivamente, não obteve êxito para remover o elemento dentário, aí você parte, então, para a técnica aberta. Então, aqui estão os tipos de retalho que a gente tem. Retalho em envelope, que é esse que está aparecendo na figura. Então, a gente tem que a gente vai afastar. A gente vai afastar o tecido ao redor do elemento dentário que a gente quer remover. Vai afastar o tecido, pelo menos um dente adjacente, tanto posterior quanto anteriormente, ok? E aí a gente tem um retalho do tipo triangular. Então, esse dente do meio aí que a gente vê, o pontilhado da raiz, é o dente que vai ser removido. Então, a incisão relaxante vai ser um dente ou anterior ou posterior a esse dente que a gente vai fazer a remoção, ok? E aí vai abrir esse retalho do tipo triangular, tá? Esse próximo retalho seria o retalho semilunar, que vai ser utilizado somente para as abordagens do periápice de um elemento dentário, ok? E esse outro que abriu agora é o retalho do tipo trapezoidal, retalho em forma de trapézio. A gente vai ter duas incisões relaxantes e uma incisão principal, para abrir o retalho bem e ter bastante visualização, tá? E aí a gente tem os princípios desse retalho. Esse retalho que a gente está falando é o retalho do tipo mucoperiosteal. A gente tem que evitar danos às estruturas anatômicas, então a gente não pode incisar em cima de nervos ou em cima de artérias. A base desse retalho deve ser maior que a margem livre, ok? Para a gente evitar a necrose desse retalho. A gente tem que pensar num tamanho de retalho adequado, para que a gente não precise estender esse retalho no meio da cirurgia, e a gente acaba a cirurgia num tempo mais rápido ainda. As margens devem ser reposicionadas sobre o tecido ósseo sadio. Então, por isso que a gente tem que estender sempre o retalho, um dente adjacente posterior e um dente adjacente anterior, para que as margens do retalho sejam reposicionadas no tecido ósseo sadio. Deve evitar também a distorção desse retalho, rodar esse retalho, comprimir, lacerar esse retalho. Tem que afastar esse retalho também sem tensão, para que não haja interrupção de irrigação sanguínea. E a incisão de alívio ou incisão relaxante, ela tem que ser de forma oblíqua e ela tem que ser parapapilar, ou seja, ao lado da papila ou no meio da papila, ok? Então, aqui nas duas figuras de cima, do lado esquerdo, a gente tem o retalho trapezoidal corretamente feito, ou seja, pegando um dente do lado, pegando desde o dente que vai ser removido aí, seria esse segundo premolar. Então, a incisão relaxante vai pegar na distal desse primeiro molar e na mesial desse primeiro premolar, ok? Essas são as incisões relaxantes, nota como elas estão também oblíquas, elas estão inclinadas, ok? Na figura B, a incisão relaxante, lá do lado direito, onde está o X,
não está inclinado. Isso vai provocar uma necrose nesse retalho, ok? Nas duas figuras de baixo aí, a gente tem dois tipos de retalho. Então, o elemento que está marcado com X é o dente que vai ser removido. Então, na figura do lado esquerdo, inferior, a gente tem o retalho do tipo envelope e a gente tem o afastamento do tecido mucoperiosteal. Dois dentes adjacentes anteriormente e um dente adjacente posteriormente ao dente que se vai fazer a remoção. E no caso do retalho, um retalho triangular, que é o que está do lado direito inferior, a gente vai ter a incisão relaxante lá na mesial do primeiro premolar e depois só o afastamento até a distal do primeiro molar, ok? E aí da figura do lado esquerdo, a gente vê o correto afastamento, correto também a incisão relaxante, o dente que vai ser removido aí, ok? Esse está com pontilhado, ok? E a incisão relaxante tem que ficar lá na mesial do primeiro premolar, ok? E do lado direito a gente tem um incorreto retalho feito. Aí a gente tem a incisão relaxante em cima do dente que vai ser removido. Ou seja, o osso, quando for reposicionar esse retalho, ele não vai estar em cima de osso sadio, porque já vai ter perdido essa parte vestibular desse elemento dentário durante a osteotomia. Okay? E aí a gente tem o correto, do lado esquerdo, a gente tem o correto traçado de incisão, então incisão relaxante lá na mesial do segundo premolar e depois percorrendo intrasucularmente o segundo premolar e o primeiro molar, ok? E do lado direito a gente tem duas incisões relaxantes, sendo que a número 1 está feito corretamente, ok? No sentido oblíquo, e a número 2 não está feito corretamente, porque ela deveria estar onde? Ela deveria estar na distal do segundo molar, ok? Caso o dente que fosse extraído fosse o primeiro molar. Então, aqui a gente tem, do lado esquerdo, um retalho corretamente feito triangular e do lado direito um retalho corretamente feito do trapezoidal, ok? No momento da sutura, da síntese, a gente vai suturar primeiro o vértice do retalho, ok? Então, a gente vai suturar primeiro o número 2 aí, e depois vai suturar todo o retalho. E no caso do trapezoidal, a gente vai suturar primeiro o número 2 e o número 3, e depois suturar todo o restante do retalho. Aqui uma incisão do tipo em Y, ok? Ela é utilizada somente para abordagens do palato. Então, a gente tem uma incisão principal na ráfide palatina e duas incisões relaxantes anteriormente, para poder abrir aí o palato e fazer a remoção desse tórax palatino. Então, aqui a gente tem algumas situações. No caso da figura 8.25, a extração a fósfide desse dente resultou em remoção do osso e dente também. A remoção não só do dente, como do osso, em vez de apenas o dente, ok? Então, a gente vê na figura lá de cima, a gente vê o canino lá em cima, que por conta de ser muito fina a parede vestibular, uma parte do osso veio também. No momento da extração, a gente não pode remover o osso. Então, isso daí seria incorreto, de remover somente o elemento dentário, ok? E aí, na figura de baixo, a gente vê esse molar, no caso desse terceiro molar aí, a gente vê essa abertura na raiz, que é por onde passava o nervo alveolar inferior. Então, se o dente foi removido inteiro, houve a rupção do nervo alveolar inferior e parestesia nesse paciente. E aí aqui, como eu já falei, a técnica de sutura de cochoeiro horizontal é usada algumas vezes para fechar feridas dos tecidos móveis. Seu uso diminui o número de suturas individuais a serem feitas, ok? Mas pode ser realizado sem problema nenhum as suturas individuais. Lembrando que sempre o primeiro ponto que vai ser feito no caso dos retalhos vai ser nos vértices. Então, como está na figura do lado esquerdo inferior aí, o primeiro ponto aí foi nesse número 1. Então, o número 1 foi o primeiro ponto, depois o número 2, o número 3 e o número 4. Foi assim que foi feito. Okay? Então, aqui algumas situações de indicações para técnica aberta, como a gente já viu. No caso da figura 8.27, a gente tem a hipercementose. Na figura 8.29, a gente tem essa dilaceração da raiz, não só a dilaceração da raiz, mas como esse primeiro molar verifica como a raiz palatina
ela está lá dentro do seio maxilar também. Na figura 8.28, as raízes que são amplamente divergentes desse molar, ok? E na figura 8.30, olha como o dente está praticamente dentro do alvéolo, dentro do seio maxilar, ok? Aqui na figura 8.31, essas cáries profundas na figura lá de cima, na radiografia lá de cima, e na figura aqui de baixo, a gente tem a dilaceração dessa raiz distal desse molar, além da grande extensão de restauração desse elemento dentário, ok? Então, na figura 8.32, o retalho ele pode servir também para a gente criar um ponto de apoio para fazer a extração com fórceps. Então, um pequeno retalho no envelope pode ser deslocado para expor uma raiz fraturada. Sob uma visão direta, o fórceps pode ser colocado mais apicalmente dentro do ligamento periodontal, eliminando a necessidade de remoção óssea. Então, aí ele teria uma perda óssea mínima, mas teria um pós-operatório bem melhor também nesse tipo de situação. Okay? Então, aqui a utilização da alavanca como forma de cunha, foi aberto um retalho do tipo envelope, ok? E aí na figura do lado direito foi feita a osteotomia e depois você utilizou a alavanca em forma de cunha para expulsar esse resto radicular do alvéolo. Depois, na figura 8.35, a gente vê a imagem de forma oclusal, que foi feita a remoção da parede vestibular. E aí, durante a remoção dessa parede vestibular, ou eu posso utilizar, como na figura anterior, a alavanca para fazer a remoção, ou eu posso vir com fórceps também, como está na figura 8.38. Depois de removido o osso e luxada a raiz dentária com uma alavanca reta, pode-se usar o fórceps para remover a raiz também. Então, aqui na figura 8.39, se a raiz dentária estiver completamente firme ao osso, pode-se remover a cortical óssea vestibular e fazer um ponto de apoio para a inserção de uma alavanca. Depois que você faz a inserção da alavanca, cria esse ponto de apoio na figura A, tem um pontinho lá, faz a inserção da alavanca e faz um movimento de alavanca propriamente dito, para expulsar o dente de dentro do alvéolo. Aqui nos casos dos molares, nesse caso dos molares inferiores, que tem duas raízes, uma vestibular, uma mesial, desculpa, e uma distal. A gente pode fazer a osteotomia, nesse caso você reabaixou, no lado esquerdo está mostrando aí, você reabaixou a tábua óssea vestibular até aparecer a bifurcação do elemento dentário, e aí depois você entrou com a broca no sentido vestíbulo-lingual para separar as raízes. Depois que separou as raízes, você pode, como está passando do lado direito, você fazer a remoção dessas raízes individualmente com fórceps, ok? E aí esse caso aqui é justamente essa situação. Então observa esse primeiro molar descido, que está totalmente anquilosado. Então foi rebatido o retalho, como a gente vê na figura superior do lado direito. Depois de rebatido o retalho na figura inferior do lado esquerdo, a gente tem a odontosecção no sentido vestibular lingual, e depois a luxação, nessa figura que tem do lado direito inferior, a luxação com as alavancas dessas raízes, e aí continua a luxação com a alavanca, e depois a utilização do fórceps, nesse caso número 151, para fazer a remoção desses restos radiculares, dessas raízes que foram separadas. Então, aqui a gente tem outras possibilidades de que, além da osteotomia, a gente vai separar somente uma das raízes e continuar com a raiz distal, nesse caso aí, aderida à coroa, daí faz a remoção com fórceps e na figura C do lado embaixo faz a remoção dessa única raiz que sobrou com a alavanca. A gente fazendo o quê? Movimento de alavanca e movimento de roda e eixo também. Okay? Aqui nos casos dos dentes inferiores, no caso de ter só raiz residual, faz a osteotomia na primeira figura do lado esquerdo, depois na figura do meio faz o movimento de rotação, de roda e eixo, e movimento de alavanca nessas raízes que foram separadas, e na última figura faz o movimento de roda e eixo também nessa raiz que tem que ser removida. Aqui para o superior também é possível fazer isso daí, que você vai separar as raízes vestibulares da coroa
e deixar somente a raiz palatina aderida à coroa, fazendo a remoção, então, com fórceps, que está na figura B, e depois vai com o movimento de alavanca, fazendo somente a remoção das duas raízes vestibulares, no lado C e no lado D. Ou a gente pode separar cada uma das três raízes, no caso dos superiores, e depois ir fazendo a remoção de cada uma das três raízes, utilizando tanto as alavancas quanto os fórceps. Então, aqui seria o caso de uma extração seriada, então afasta-se o retalho de maneira adequada. Todos os dentes precisam ser removidos para se fazer a reabilitação implante suportada, nesse caso. Depois, na figura E, faz a regularização do rebordo. Na figura F, faz a aproximação dos bordos. Então, essa seria a manobra de Champré, essa bicompressão digital. Na figura G, faz a sutura de forma a incluir tudo. Na figura H, a sutura já executada, ok? E na figura I, é o pós-operatório desse paciente. Como é que ficou? Então, o dever de casa para vocês, ler as vantagens clínicas da odontodissecção no livro Cirurgia Bucomaxilofacial, do Roberto Prado e da Marta Salem, que vocês têm acesso pela biblioteca digital, ok? Então, nesse outro caso aí, a exodontia de raízes de molares inferiores. Então, a gente tem as raízes totalmente destruídas aí, a gente vê na figura radiográfica, ok? E aí é utilizado o quê? Tanto fórceps para fazer, para as raízes que podem ser apreendidas com fórceps, nesse caso o número 151, e é utilizado também a alavanca para fazer a remoção dessas raízes. Fazendo o quê? Movimento de roda e eixo e movimento de alavanca, propriamente dito também. Aí depois os dentes removidos, tanto as raízes residuais que tinham lá, quanto aquele dente que ainda tinha um pouco de coroa. E a sutura depois dos dentes removidos. E aí os dois dentes removidos, tá? Então aqui a gente tem do lado esquerdo as raízes residuais do primeiro premolar e do lado direito o segundo molar permanente. Desculpa, as duas raízes residuais do primeiro molar permanente e do lado direito o dente segundo molar permanente removido inteiro. Então, essas foram as referências, maiores textos vocês encontram nessas referências aí, e as figuras todas foram tiradas do livro Cirurgia Oral e Maxilofacial Contemporânea, do Peterson. Ok? Então, foi isso a aula. Bons estudos, pessoal.